o cenário é a praça, mas a história que você está contando é a história do florista. Entendeu? Mas sempre vai ter... Deixa eu respirar. Sempre vai ter um fundo de realidade. Obrigado. Sempre tem que ter um fundo de realidade. Então, quando se escreve uma crônica, ela é diferente, por exemplo, do conto, porque o conto é ficção. Você está escrevendo ficção. Então você pode inventar um mundo que você quiser. A crônica, não. A crônica tem que ter um fundo de realidade. Mas a partir da sua observação. Eu sempre faço essa confusão. Se eu contar a história da maneira, uma maneira sem colocar impressões pessoais, ela se torna um conto, é isso? Não, o conto pode ter impressões pessoais, mas você pode esconder isso como narradora, como contadora da história. Então, qual a diferença? Porque eu posso fazer um conto sobre a realidade também, Pode sim, mas você não pode fazer uma crônica ficcional. Entendeu? Não. Tem que ser, mesmo se for de sentimentos, tem que ser de sentimentos reais. Sim, não algo... pode ser fictício. Você pode ter algumas liberdades, entendeu? O que você não precisa é se ater por completo à realidade. Então, por exemplo, se eu for escrever uma crônica sobre o que aconteceu aqui hoje à tarde, esse encontro nosso, né? Eu posso dizer que tem 15 pessoas, eu posso dizer que tenha um pouco mais de uma dúzia. Eu não preciso ser tão fiel à realidade, mas a realidade ela é o cimento. Ela é o cimento que vai sustentar o seu texto, que vai sustentar a sua crônica, né? Em relação ao conto, né, que você colocou, a crônica ela é um texto geralmente curto. O conto pode ter uma linha, uma página, 40 páginas. Entendeu? A crônica ela não pode ter uma linha e nem pode ter 40 páginas. A crônica geralmente ela vai ter, aí para efeito de cálculo nosso de computador, né? Uma página a 3, no máximo 4 páginas no Word, por exemplo, quando a gente escreve no computador. 4 páginas já está assim ficando grande demais. Eu sou apaixonada pelo lembrado. Sim, exatamente. E tem uma crônica que é Eu e o Beco na Madrugada, que tem 4 páginas no livro dele, mas se você colocasse essas 4 páginas no Word, ia dar 3 páginas mais ou menos, 2,5 para 3 páginas. Entendeu? Assim, a minha opinião é a seguinte: o texto acaba quando tem que acabar. Entendeu? Ele acaba quando tem que acabar. Ou seja, você começou a escrever sobre um assunto. Às vezes você resolve numa página. Numa página você contou. É crônica. Depende de como a gente desenvolve. Depende de quanto aquilo vai render para você. Quanto você precisa dizer sobre aquilo. Entendeu? Se você escrever, achar que precisa escrever mais uma página, escreva. Né? Se você começar um assunto e se obrigar a escrever 3 páginas e ele não vai render 3 páginas, você começa a, popularmente falando, encher linguiça, enrolar. E aí isso começa a ser um problema. Então assim, o texto acaba quando tem que acabar. Só que tem uma questão aí importante. Aonde nasce a crônica? No Brasil. A crônica no Brasil, ela nasce no século XIX. Ela nasce no século XIX. Machado de Assis escrevia a crônica. Né?
ela nasce aonde? No jornal. Qual é o problema do jornal? Não pode ser texto O jornal tem espaço, né? Hoje a crônica está em 3 lugares. Ela está no jornal, ela está na revista, né? Hoje. E ela está na internet. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar o meu caso. Eu escrevo uma vez por semana num jornal em Santos, que é o Boc News. Né? Eu tenho que entregar um texto toda sexta-feira até as 4 da tarde. Aí o que eu faço? Eu pego e escolho o assunto que eu vou escrever sobre. Eu faço o texto, o tamanho que ele tem que ter, na minha opinião. Aí eu publico esse texto no site do jornal. No site. Porque a internet não tem medida. Aí o jornal me avisa e diz assim: o seu espaço essa semana é de 3.500 caracteres. No jornal se mede assim: 3.500 caracteres. Uma letra, um caractere. Espaço, um caractere. Aí eu vou naquele texto que eu escrevi e faço a medida, né? Geralmente estoura. Aí o que eu tenho que fazer? Cortar. Aí eu vou cortar o texto até o tamanho que o jornal comporta. Aí ele sai com um tamanho impresso, no jornal impresso, e com um outro tamanho na internet. Então assim, a crônica, eu estou dando essa volta só para dizer o seguinte: a crônica é um texto curto porque ela é originária e filha do jornal. Então no jornal sempre teve espaço. Sempre teve espaço. Um dos maiores cronistas brasileiros, que é o Nelson Rodrigues, ele escreveu acho que uns 2.400 textos daquela série A Vida Como Ela É. Ele escrevia todo dia a máquina, né? Escrever uma crônica, que era A Vida Como Ela É, que sempre tinha que ter traição e morte. Era a regra básica: traição e morte. Imagina fazer isso 2.400 vezes, né? Então, e do mesmo tamanho. Então ele escrevia do mesmo tamanho, porque era o espaço que ele tinha no jornal, né? Na minha relação com o jornal é a mesma coisa. A variação de tamanho é muito pequena, é no máximo 2 parágrafos. Então você já vai fazendo com o passar do tempo, e eu escrevo no jornal há quase 8 anos, você vai com o passar do tempo já encaixando naquele tamanho que é pedido para você, né? E é sempre um texto curto, é uma das características. O texto é curto, né? Quão curto ele é? O tamanho que deram para você fazer, né? Então assim, é uma questão. A crônica, como ela está ligada ao jornal, né, a gente, quando vai escrever para algum lugar, né, a gente se acostuma a fazer sempre 3 perguntas: sobre o que é o texto, quando tem que entregar e qual é o tamanho. É sempre assim, né? Quando você escreve crônicas, você está escrevendo para alguém que vai te dar um espaço, mas vai te dar um espaço delimitado, não é quanto a gente quer, né? É claro que quando a gente vai fazer um livro, o livro te dá uma liberdade de você escrever mais.